Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do Banco do Brasil para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Informamos que este evento está sendo gravado. Conosco hoje estão os senhores Ricardo Forni, vice-presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores, e Daniel Maria, gerente-geral de Relações com Investidores do Banco do Brasil. O presidente Fausto Ribeiro não estará presente, mas deixou uma mensagem para a abertura da teleconferência. A sessão de perguntas e respostas será aberta após a apresentação, quando mais instruções serão dadas. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor, gostaria de passar a mensagem do senhor Fausto Ribeiro. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês para falar sobre o resultado do terceiro trimestre e do acumulado em 9 meses de 2021. Gostaria de começar relembrando que quando assumi a presidência do Banco do Brasil, estabeleci 10 iniciativas estruturantes alinhadas ao nosso planejamento estratégico. Essas iniciativas são sumarizadas em 3 grandes pilares. O primeiro deles, proximidade, o segundo, digital na prática, e o terceiro, rentabilidade. E é com isso em mente que quero trazer para vocês as principais entregas deste período. Quando falo em proximidade, eu estou falando sobre estar sempre disponível com relacionamento especializado para entregar um banco para cada cliente. Garantir a proximidade é entender os momentos de vida dos nossos clientes, seus gostos e preferências e ter o repertório adequado para oferecer o produto certo para cada um deles. Nesse sentido, nós oferecemos o atendimento especializado para as micro e pequenas empresas do Brasil, que contam com 7.000 profissionais dedicados. Também para toda a cadeia do agro e destaco nossa rede especializada para os produtores rurais, tanto no varejo quanto no atacado, que atende mais de 269.000 produtores rurais. E por fim, nossos escritórios private, que prestam assessoria altamente qualificada, inclusive para os megaprodutores rurais. Temos realizado investimentos robustos em inteligência analítica e isso permitiu que ampliássemos o atendimento gerenciado para mais de 7 milhões de pessoas. E é com o uso das melhores tecnologias do conhecimento do nosso cliente que personalizamos experiências. Um exemplo disso é o nosso robô Advisor, que recomenda investimentos considerando os objetivos dos nossos clientes. E vejam que interessante, um dos nossos investimentos recentes é a ferramenta Speech Analytics, que usa inteligência artificial para análise de sentimentos. Com ela, são analisadas milhões de interações telefônicas via central de relacionamento, o famoso SAC. E com isso, podemos entender melhor as necessidades dos nossos clientes, trazendo oportunidades para evoluir nossos produtos e serviços e trazer ainda mais assertividade nos atendimentos. No BB, o cliente conta com atendimento em todo o Brasil, no canal que ele escolher. Importante mencionar que avançamos na migração da nossa estrutura de atendimento para modelos mais leves e mais eficientes, com destaque para o crescimento de 89% dos correspondentes bancários, que além de transações, realizam operações de crédito por meio de correspondentes negociais. O Banco do Brasil possui quase 22 milhões de clientes ativos nos canais digitais. Nosso app tem uma audiência qualificada, com pico diário de 8,8 milhões de pessoas nesse último trimestre. Essa é a nossa maior vitrine. Digitalmente, o cliente pode renegociar dívidas pelo WhatsApp com o nosso premiado bot negociador de dívidas. E pelo WhatsApp também pode pré-aprovar financiamentos. Nossos canais permitem um ciclo de aquisição de crédito completo. No entanto, caso o cliente deseje, numa visão omnichannel, ele pode iniciar uma operação em um canal e concluir em outro. Assim, a aquisição de crédito segue a forma e o desejo do cliente, de forma fluida e com a segurança, seja no atendimento presencial ou remoto. Tudo isso resulta em uma experiência integral nos canais, garantindo a melhor conveniência para nossos clientes. As iniciativas de especialização do atendimento, somadas a uma plataforma de canais completa e integrada ao desenvolvimento de soluções que alinham comodidade e conveniência, oferecem ao cliente uma melhor experiência e resultam em níveis elevados de satisfação. Observamos um crescimento contínuo e consistente em todos os nichos de atuação, com um aumento anual de 8 pontos no NPS geral do Banco do Brasil.
Tivemos uma redução significativa de 37,2% nas reclamações procedentes no Banco Central, na comparação anual, atingindo a menor quantidade de reclamações da história. Toda a interação realizada por nossos funcionários é seguida de uma avaliação de atendimento. Em setembro, obtivemos nota 4,8 no atendimento pessoa física e 4,86 no atendimento PJ varejo, em uma escala que vai de 1 a 5. Recebemos mais de 716 mil avaliações apenas em um mês. Nosso aplicativo segue dentre os mais bem avaliados da indústria financeira e já foi avaliado por mais de 6 milhões de pessoas. É isso que buscamos todos os dias, a satisfação de nossos clientes pela experiência próxima, personalizada e cada vez mais digital. Ser digital na prática é avançar a cada dia, trazendo benefícios e fidelizando os nossos clientes. Pela loja Banco do Brasil, no nosso aplicativo, centralizamos num só lugar soluções não financeiras, como gift cards, que já somam mais de 1 milhão de unidades comercializadas, recargas de celular e os benefícios e promoções do Programa de Vantagens Banco do Brasil. Lançamos um novo modelo de negócio, o Marketplace Afiliados, que gera cashback para nossos clientes e gera um FII para o Banco do Brasil, um modelo de negócios novo que serve para diversificar nossas fontes de receita. E para lançamento, fizemos um acordo com a Amazon do Brasil, que já está disponível para os clientes Banco do Brasil. Para usar é fácil. Comprando a partir do link na loja Banco do Brasil, o cliente receberá em sua conta no Banco do Brasil cashback das compras realizadas na Amazon.com.br. E vamos avançar ainda mais, agregando novas marcas, gerando mais valor para os nossos clientes, ao mesmo tempo em que aumentamos a recorrência no nosso app e tornamos o Banco do Brasil cada vez mais relevante e presente na vida dos clientes. Ainda sobre diversificação de negócios, gostaria de destacar o Broto, nossa plataforma virtual agro, construída em conjunto com a BB Seguros. Em setembro, a plataforma ultrapassava 336 mil acessos, com 1.570 produtos disponibilizados, atingindo a marca de 1 bilhão em negócios desde seu lançamento. Um outro ecossistema digital que o banco desenvolveu há alguns anos é a MPE Week, que em 2021 completou sua terceira edição, reunindo de forma virtual vendedores e compradores. Nesta última edição, tivemos mais do que o dobro de empresas cadastradas do que tivemos na primeira edição e o número de ofertas triplicou. Outras iniciativas que fazem parte do pacote completo de soluções que disponibilizamos para nossos clientes são o Clube de Benefícios, com recompensas em produtos e serviços, e o programa Ponto para Você, com cashback na conta. Agora, vamos falar sobre sustentabilidade. Aliás, esse é o motivo de eu estar em Glasgow nesses próximos dias, participando de painéis e debates na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Em setembro deste ano, nossa carteira de negócios sustentáveis ultrapassou 282 bilhões, crescimento de 18,9% em 12 meses, com destaque para as boas práticas socioambientais e agricultura de baixo carbono, reforçando o papel transformador do Banco do Brasil no desenvolvimento do país. Além disso, o Banco do Brasil tem trabalhado para engajar clientes a investir em ativos sustentáveis, oferecendo um vasto portfólio que alia rentabilidade, governança corporativa e responsabilidade socioambiental. Um exemplo é a recém-lançada LCA Verde, que alcançou o volume de 158,4 milhões captados. A nossa atuação de forma sustentável é reconhecida por diversos prêmios e listagens nos índices de maior relevância no Brasil e no mundo. De acordo com o ranking da Global 100, somos o banco mais sustentável do mundo e fomos eleito o banco mais sustentável da América do Sul pela revista Capital Finance International. Aderimos ainda a uma série de compromissos com o TCFD, a Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, da Financial Stability Board, e ao Business Ambition. Essas iniciativas reforçam a nossa posição de destaque perante a agenda ASG. A convergência das estratégias de proximidade, digital na prática e rentabilidade está refletida no desempenho do BB ao longo desses 9 meses de 2021. E podemos afirmar que estamos no caminho certo. Pelo terceiro trimestre consecutivo, o Banco do Brasil apresentou resultados recordes.
O lucro líquido ajustado atingiu o maior patamar da série histórica, 15 bilhões de reais nos últimos 9 meses, um crescimento anual de 48,1%. Esse bom desempenho pode ser explicado por menores provisões, uma margem financeira bruta forte, boa performance nas receitas de prestação de serviços e despesas administrativas absolutamente sob controle. Tal resultado é também amparado pelo crescimento do crédito, com uma carteira que superou 814 bilhões de reais, uma evolução de 11,4% em relação a 12 meses. Esse crescimento foi acompanhado de muita qualidade, tendo o nosso indicador de inadimplência acima de 90 dias se reduzido para 1,82%, abaixo da indústria financeira. Nosso capital principal atingiu 13,17% de forma orgânica e vai continuar suportando o crescimento consistente de nossa carteira. Para finalizar, gostaria de reforçar que o nosso compromisso com a rentabilidade e a construção de resultados crescentes e sustentáveis continua norteando a visão de futuro do Banco do Brasil. Encerro por aqui e agora passo a palavra para o nosso CFO, Ricardo Forni, que irá detalhar o nosso resultado com vocês. Grande abraço. Bom dia a todos. Vou começar no slide 10. O lucro líquido ajustado apresentou crescimento de 47,6% em relação ao terceiro trimestre de 2020 e 2% em relação ao segundo trimestre de 2021, alcançando 5,1 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2021, com RSPL de 14,3%. Em relação ao segundo trimestre de 2021, o resultado foi influenciado pelo desempenho positivo da margem financeira bruta e das receitas de prestação de serviços, e parcialmente impactadas pelo aumento de 36,7% na PCLD ampliada. O lucro acumulado em 9 meses foi de 15,1 bilhões de reais, um crescimento de 48,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, influenciado pela redução da PCLD ampliada, que foi majorada ao longo de 2020 em função de antecipações prudenciais de provisões para enfrentamento dos efeitos da pandemia. Igualmente, a boa performance nas receitas e o controle das despesas administrativas influenciaram o resultado e, com isso, o RSPL encerrou o período em 15%. No slide 11, trazemos a abertura da margem financeira bruta, com crescimento de 11,9% em relação ao terceiro TRI de 2020 e 9% no trimestre. O acumulado em 9 meses de 2021, comparado com 9 meses de 2020, a MFB cresceu 5,3%, totalizando 44,6 bilhões de reais. O crescimento da margem no trimestre é explicado pela melhora nas receitas financeiras de crédito, influenciadas pelo crescimento da carteira com um melhor mix e pelo desempenho positivo do resultado da tesouraria. Esses movimentos mais do que compensaram o crescimento das despesas financeiras de captação decorrente da maior taxa média Selic do período. No slide 12, trazemos a carteira de crédito ampliada, que cresceu 11,4% no comparativo anual e 6,2% na comparação com junho de 2021, totalizando 814,2 bilhões de reais, com destaque para a performance das linhas de varejo e do agronegócio. A carteira pessoa física ampliada cresceu 5,7% em relação a junho 21 e 14,2% frente a setembro 20. Destaques para a performance positiva nas linhas de crédito consignado, empréstimo pessoal e cartão de crédito, fruto da estratégia de alteração de mix. A carteira de agronegócio cresceu 9,7% na comparação com junho 21, com destaque para o custeio agropecuário, as linhas de investimento, comercialização agropecuária e industrialização. Os títulos do agronegócio também tiveram performance positiva, com destaque para o CDCA. A carteira para o segmento MPME, que inclui as empresas com faturamento bruto anual de até 200 milhões de reais, apresentou crescimento de 10% na comparação trimestral, influenciado pelos desembolsos no Pronamp. A carteira de grandes empresas e governo apresentou evolução de 1,1% na comparação anual e 2% na trimestral, com destaque para o crescimento das operações com empresas com faturamento bruto anual entre 200 e 800 milhões de reais, contribuindo positivamente para o mix da carteira. No próximo slide, trazemos alguns destaques sobre o agro.
Atingimos a marca histórica de 225,8 bilhões de reais na carteira ampliada. Destaque para o crescimento de 51,3% no ano em CPR e 483,3% em CDCA, que configuram novas formas para financiamento do agronegócio e que vem apresentando evolução significativa em nossa carteira de crédito. Além da elevada demanda, o forte desempenho é resultado do histórico protagonismo que o BB tem no segmento, com atendimento especializado, profissionais dedicados, conhecimento técnico e capilaridade nacional. Além disso, partimos de uma estratégia robusta para fortalecer nossa presença no agro, com ações que aprimoram negócios, trazem modernidade e tecnologia no relacionamento e aproximam ainda mais o banco de toda a cadeia do agronegócio. Com isso, tivemos mais um recorde de desembolso no primeiro trimestre do Plano de Safra 2021-2022, com crescimento de 60% em relação ao mesmo período da safra anterior, com operações em 4.715 municípios brasileiros. No slide 14, trazemos destaques da carteira pessoa jurídica, que cresceu 4,3% frente a junho passado. Como mencionei, o destaque no período foi o crescimento da carteira MPME, influenciada pelos desembolsos de 8,1 bilhões de reais nas linhas do Pronamp apenas no último trimestre. Uma estratégia importante que estamos investindo é o que chamamos de elos produtivos, que traz um relacionamento mais próximo com a cadeia de fornecedores de empresas do atacado, do agro e governo. Nos 9 primeiros meses de 2021, desembolsamos 15,4 bilhões em crédito a micro, pequenas e médias empresas no âmbito deste movimento, que integra toda a rede de atendimento do Banco do Brasil. No slide 15, podemos observar o cronograma de retomada de pagamento das operações da carteira prorrogada. Os pagamentos estão ocorrendo de acordo com o previsto, tanto pela redução do saldo dessa carteira, quanto pela redução do saldo em carência, que totalizou 3,6 bilhões de reais em setembro de 2021. Dos 3,6 bilhões de reais que estão em carência, metade está previsto para retomar os pagamentos no quarto trimestre de 2021, conforme demonstrado no gráfico à direita. A INAD 90 da carteira prorrogada apresentou uma elevação em relação ao trimestre anterior, conforme esperado, e segue sob controle a 2,29%. No slide 16, trazemos a evolução da PCLD no conceito ampliado, que encerrou o trimestre em 3,9 bilhões de reais, redução de 28,8% em relação ao terceiro TRI de 2020 e aumento de 36,7% na comparação com o segundo TRI de 2021. A elevação no trimestre é reflexo principalmente da maior PCLD para risco de crédito que acompanhou o crescimento da carteira e da boa performance da recuperação de perdas. No acumulado, a PCLD encerrou em 9,3 bilhões de reais, uma redução de 44,4% em relação ao período de 9 meses de 2020, em função das antecipações prudenciais realizadas ao longo de 2020 no montante de 8,1 bilhões de reais. O custo do crédito encerrou o terceiro TRI 21 em 2,8%. Trazemos no slide 17 os indicadores de qualidade da carteira, que seguiram resilientes. A inadimplência acima de 90 dias mostrou redução em relação a junho de 21, alcançando 1,82 em setembro de 21. O índice de cobertura da carteira encerrou o trimestre em 323,3%, leve redução em relação a junho de 21. O New NPL sobre a carteira atingiu 0,69% e a cobertura do New NPL alcançou 113,4%. No próximo slide, apresentamos a dinâmica de receitas e despesas. As receitas de prestação de serviços totalizaram 7,4 bilhões no trimestre, crescimento de 2,2% em relação ao terceiro TRI 2020 e 3,2% na comparação trimestral. O crescimento em RPS foi influenciado principalmente pelo desempenho positivo anual nas linhas de seguro, previdência e capitalização, consórcios e administração de fundos. No período de 9 meses de 2021, a RPS cresceu 1%, convergindo para o guidance. As despesas administrativas seguem sob rigoroso controle, apresentando desempenho em linha na comparação anual, totalizando 7,9 bilhões de reais. Mesmo considerando o reajuste de salários em 10,97
a partir de setembro de 21, as despesas cresceram apenas 0,7% no trimestre. O índice de eficiência acumulado em 12 meses encerrou o período em 35,9%. No slide 19, trazemos o capital do BB, destacando o índice de capital principal, que encerrou setembro em 13,17%. Para encerrar, no slide 20, apresentamos a performance em relação às projeções corporativas. O BB revisou suas projeções corporativas para melhor representar as expectativas da administração. O intervalo da carteira total foi alterado para 14% a 16%. A mudança é reflexo do bom desempenho da carteira varejo, além das boas perspectivas para a carteira agro. Essas duas últimas também tiveram suas estimativas alteradas. A carteira atacado, que engloba as empresas com faturamento acima de R$200 milhões anuais, teve sua range reduzida, impactada por liquidações antecipadas e maior demanda por alternativas no mercado de capitais. Na MFB, os desempenhos acima do esperado, tanto na carteira de crédito quanto na tesouraria, ocasionaram uma elevação no intervalo de crescimento para 4% a 6%. As expectativas para a receita de prestação de serviços, despesas administrativas e PCLD ampliada foram mantidas. Por fim, o lucro líquido ajustado foi revisado refletindo as alterações nas demais linhas. Com isso, concluo a apresentação do resultado do terceiro trimestre de 2021 do Banco do Brasil. Podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas através de áudio clicando no ícone levantar a mão. Ao ser anunciado, ative seu microfone. Por telefone, digitando *9. Ao ser anunciado, digite *6. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gustavo Schroden, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Nossa próxima pergunta vem do senhor Flávio Yoshida, do Bank of America. Por favor, Flávio, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Conseguem me escutar? Sim, perfeitamente. Legal, obrigado. Parabéns pelos resultados. E eu tenho duas perguntas, né? A primeira é com relação ao crescimento da carteira. A gente viu que, quando a gente compara trimestre a trimestre, quando a gente olha a performance do terceiro TRI em relação ao segundo TRI, o terceiro TRI acelerou esse crescimento. Ao mesmo tempo, acho que dá para dizer que o cenário macro piorou na margem, né? Seja por inflação, seja por crescimento, seja por Selic mais alta. E eu queria entender um pouco como é que está a cabeça de vocês olhando para frente, né? Se, em termos de crescimento da carteira, se essa aceleração deve continuar, se deve ter uma freada mais brusca, como é que isso deve se comportar. E a minha outra pergunta é com relação a controle de custos. Vocês entregaram um controle de custos muito bom nesse TRI, mas pela frente a gente sabe que tem uma pressão inflacionária muito grande, né? Seja pelo dissídio que já foi anunciado, mas começou em setembro, e seja pela inflação corrente mesmo. Então, eu queria entender como é que vocês estão se programando para crescer custos abaixo da inflação, se é que isso é possível no ano que vem. Obrigado. Ok, Flávio, muito obrigado pelas perguntas aí. Eu vou começar aqui e o Daniel também me
me ajuda um pouco. Bom, em relação à questão da crescimento da carteira no terceiro trimestre e olhando para frente, né? Eu acho que realmente a gente vem acelerando essa questão aí da carteira na parte, vamos dizer assim, nas linhas onde a gente está dando maior ênfase aí por conta dessa mudança de mix. Então, esse trimestre agora, do ponto de vista de desembolso, ele foi muito bom por vários motivos. A gente teve aí o começo da nova safra do agro, que veio com uma pegada assim, bastante interessante, e o crescimento da carteira é muito alto. Na carteira de MPME, a gente teve aí o fato do Pronamp, então tivemos o desembolso de 8,1 bilhões no trimestre também, de uma maneira muito assertiva, com muita qualidade. Todos esses desembolsos, as empresas foram mapeadas com antecedência durante a construção do programa, e a gente conseguiu desembolsar o máximo que nos cabia no programa lá de uma maneira muito rápida, mas muito assertiva, com muita qualidade no crédito. Então, a gente tem muita confiança em relação a isso. E a gente cresceu bastante também em cartão de crédito, e acho que essa tendência, nós estamos levando essa tendência aí para frente em termos de quarto tri, e para 2022 estamos trabalhando na mesma linha. Concordamos que o cenário piorou na margem, né? Eu acho que do ponto de vista de expectativa do Focus para crescimento do PIB, isso tem um impacto na margem, mas a gente enxerga que o nosso crescimento de carteira, a captura de clientes, tudo que vem sendo feito vai ser capaz de a gente ter um crescimento de carteira, como eu falei, um dígito alto, com ênfase nas linhas aí, nos segmentos onde a gente está priorizando. Obviamente, outros segmentos onde a gente tem, vamos dizer, não tem tanto foco ou não tem tanta capacidade quanto a questão do imobiliário, por conta do nosso funding de exigibilidade ser direcionado ao agro. Então, a gente tem, eu diria, um crescimento de carteira equilibrado, e olhando para 2022, muito, assim, em linha com o que a gente vem performando este ano. Lógico que não com um crescimento de carteira tão robusto como a gente acabou entregando aí e está sinalizando para o fim desse ano. Falando de controle de custos, aí, Daniel, não sei se você quer agregar alguma coisa em relação ao crescimento da carteira. Não, é só um detalhe, que quando você cruza o crescimento da carteira com o comportamento da inadimplência, né? A carteira de agronegócios, ela tem um crescimento, como o Forni falou, pela própria dinâmica da economia, pela própria dinâmica do setor, né? Requerendo mais capital de giro, isso explica o próprio crescimento, e a tendência é que isso continue, né? E com uma queda na inadimplência, né, que eu acho que até o que está acontecendo em todo o setor de agronegócio é um pouco de reflexo na inadimplência. A carteira de PJ, nós temos esse movimento, e também a gente atingiu o índice mínimo, né, histórico na questão da inadimplência. E o crescimento da carteira PF, né, ela tem dois vetores que eu acho que segue aquela linha que a gente vem falando com vocês já há algum tempo. Crescimento do consignado, que é uma linha com baixo risco, né, e crescimento do não consignado, né, e que aí você faz, na verdade, um balanceamento de risco-retorno da carteira. Tá? Então, a gente vem crescendo essa carteira com bastante cuidado, e naquele público, principalmente naqueles segmentos que a gente conhece melhor. Né? Ok, então falando lá no segundo ponto, que é a parte de controle de custos e a parte da pressão inflacionária, vamos dizer, de fato, esse cenário inflacionário ele já nos pressionou bastante este ano, e aí falando de reajuste de aluguéis, por exemplo, esse ano a gente teve o IGPM, que normalmente é o índice de correção dos aluguéis, extremamente pressionado. Em algum momento do ano chegou a superar 30%, e apesar disso a gente, se não me engano, a nossa média de reajuste de contratos de aluguel está em torno de 5% a 6%. Isso se deu por um trabalho bastante diligente de negociação com os proprietários aí dos nossos imóveis, e também numa estratégia de otimização de espaço, né? Então, a gente vem aí numa redução de metros quadrados, tem todo um trabalho
articulado em relação a isso na questão de contenção de custos. Esse trabalho continua muito diligente e ele vai ser muito importante. A gente tem planos ainda em execução aí para 2022 e 2023 que estão em andamento de otimização de ocupação de espaço, que vão ser importantes nessa contenção. Mas, olhando para frente, acho que a expectativa de inflação do ano que vem talvez seja a melhor referência de ajuste aí do ponto de vista de custos, obviamente porque na parte de pessoal, que é responsável por aproximadamente 60% do nosso custo, nós tivemos um reajuste salarial de cerca de 11%, que nesse primeiro trimestre, no terceiro trimestre, só impactou durante um mês. No quarto trimestre vai impactar ele cheio e obviamente, 2022 também. Então, com isso, exige que a gente corra atrás de eficiência e de outras medidas aí para conseguir alinhar a inflação. Acho que esse é o desafio para todo o sistema financeiro. Não, com certeza. Um grande desafio, mas está ótimo. Obrigado pelas respostas. Lembramos a todos que, ao ser anunciado, uma solicitação para desmutar seu microfone aparecerá em sua tela. Basta clicar em desmutar para iniciar o áudio. Por telefone, digitar *6 após o anúncio. Retornamos agora com a pergunta do Sr. Gustavo Schroden, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Agora vocês me ouvem? Sim. Ah, tá ótimo. Obrigado. Desculpa o probleminha aí na primeira pergunta. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta relacionada à margem financeira, né? Porque a gente teve uma dinâmica bastante interessante, principalmente no resultado de tesouraria. Mas eu queria entender, até onde eu sei, acho que ali dentro desse resultado com tesouraria tem uma componente que seria a remuneração do capital de giro e tem uma outra componente que seriam os próprios resultados dos investimentos em títulos que o banco tem, né? O resultado foi muito forte, 5,2 bi. Eu queria saber se vocês conseguem dar pelo menos um breakdown para a gente do quanto que isso foi de remuneração do capital de giro e o quanto que foi de resultado de realizações dos títulos. Ok. Gustavo, obrigado pela pergunta. Acho que essa questão da tesouraria aí tem destacado em relação ao nosso desempenho nesse terceiro trimestre. E aí, acho que assim, de novo no contexto, a gente tem uma margem financeira bruta que veio aí do semestre anterior pressionada pela questão da subida da Selic, né, e a nossa reprecificação mais rápida no passivo do que no ativo. Mas nesse terceiro trimestre a gente, vamos dizer assim, imprimiu uma velocidade maior aí de reprecificação das nossas linhas, mas em muitos desses mercados a gente tem uma situação de concorrência bastante alta, então isso aí tem um gap. Eu acho que o mercado todo está sentindo um pouco essa questão, mas do ponto de vista do resultado desse terceiro trimestre, além da questão de aproveitamento de oportunidades na carteira da tesouraria lá que contribuiu, eu acho que a gente precisa também entender que tem uma contribuição lá que veio de tesouraria do Banco Patagônia e também um resultado positivo que vem da questão dos títulos do agronegócio, que um pedaço desse financiamento do agro está indo para CDCA e CPR e ele acaba ficando na tesouraria. Isso ainda é um resultado de tesouraria. A gente depois estava até comentando aqui, eventualmente, de gerencialmente a gente olhar essa questão do agro como um todo aí, ver se é viável para segregar uma coisa da outra, mas teve uma contribuição também desse crescimento da carteira no agro. Eu vou pedir para o Daniel aqui dar mais detalhe aqui em relação à tua questão com o maior breakdown. Não, perfeito, obrigado, Forni. Gustavo,
além desses itens que o Forni comentou, eu acho que tem a questão do investimento da liquidez, né? Quando você olha para o nosso balanço, a gente teve apresentou um crescimento nos recursos, nos ativos líquidos, né? Isso por volta de 70 bilhões, mais ou menos, né? Isso, fatalmente, você vai para a posição de tesouraria, né? Você tem a taxa média, taxa Selic, ela praticamente dobrou quando você compara com o período anterior. Então, você tem um efeito que é efetivamente a maior remuneração dessa posição de tesouraria, e tem um efeito que é a realização de oportunidades. Eu não tenho como lhe separar o quanto é um quanto é o outro, mas poderia lhe falar que intuitivamente a questão da realização de oportunidades e a realização de lucros, ela representou a maior parte disso. Tá? Certamente, um resultado de tesouraria que ficou na casa de 5 bilhões, ele tem desafios para a gente repetir no próximo trimestre, né? A gente está aberto às oportunidades, está atento às oportunidades, né? Estruturalmente, nosso resultado de tesouraria tende a crescer por conta do próprio aumento da taxa de juros, mas é difícil a gente prometer que a gente dará o mesmo resultado de tesouraria. Agora, tirando esse aspecto que eu queria pontuar bastante, tirando esse efeito da tesouraria, quando você olha operacionalmente nas outras linhas, o banco teve evoluções importantes na carteira de crédito, nas receitas, no controle de custos, que tudo isso, combinado, mostram o resultado do banco, a construção do resultado do banco. Perfeito, Forni, perfeito, Daniel, muito claro. Só fazer um follow-up ainda nessa questão. O Forni comentou a respeito do crescimento de carteira para o ano que vem. E como é que a gente pode pensar na evolução da margem financeira para o ano que vem? A gente, como você comentou, à medida que o tempo vai passando, esse descasamento entre ativo e passivo ele deve ir reduzindo. E então, acho que a tendência é que essa pressão no custo de funding ela tende a ser mitigada ao longo do tempo. Eu quero saber como é que a gente pode pensar, dá para a gente imaginar a carteira, a margem financeira crescendo em linha com a carteira o ano que vem? Enfim, dá para a gente pensar assim? Sim, Gustavo, sendo bastante objetivo, a resposta é sim, e a ideia é a seguinte: esse movimento de alta da Selic, que na verdade ele, vamos dizer assim, anda mais rápido do que a reprecificação do ativo, ele estaciona aí, né, no começo de 2022, e isso traz também um efeito que, do ponto de vista da margem financeira bruta, a parte de funding ligada à poupança ou custo de poupança, ele tende a baratear relativamente, porque a partir de 8,5 Selic, o custo da poupança fica travado e aí você começa a recompor margem em relação a isso. Então, a nossa expectativa de uma margem financeira bruta, por todo esse conjunto de eventos, né, que estão acontecendo, crescimento da carteira, uma recomposição de margem por uma questão de custo relativo do funding, e a própria questão da reprecificação dos ativos, né, da carteira, a gente entende que a margem financeira bruta ano que vem vai ter um desempenho positivo e alinhado ao crescimento da carteira, porque a carteira cresce em linhas com um mix também otimizado, vamos dizer assim. Então, nessa linha, a gente está bastante otimista, ter um desempenho da margem financeira bruta também alinhado aí com um dígito alto como o crescimento da carteira. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Jörg Friedman, do Citibank. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Consegue me ouvir? Sim. Sim. Perfeito, obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas. Vocês, nesse trimestre, na parte de Previ, observaram um aumento importante, tanto do resultado do Plano 1, quanto do fundo de utilização, isso é relacionado ao aumento do superávit, que talvez não se mantenha para o próximo período, né? Dado que, embora a curva continue abrindo, você teve uma marcação importante
dos ativos líquidos em equity para baixo. Aí a minha pergunta é como que vocês vislumbram esse movimento em relação a pagamentos de dividendos futuros, né? Se vocês se sentem confortáveis em manter aquele range inicial da ordem de uns 40% do lucro, porque, afinal de contas, o capital continua em níveis bem elevados. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, a gente notou que teve um deslocamento importante da alíquota de IR nesse período. A gente entende que tem aí um movimento de alta, né, de algumas alíquotas individuais das empresas que compõem o grupo, mas ainda assim foi uma alíquota bastante superior à que a gente vinha observando nos últimos períodos. Então, entender exatamente a que isso se deveu e se a gente pode esperar que a nova alíquota do banco para os próximos períodos é mais alinhada com essa do terceiro trimestre. Obrigado. Bom, eu vou começar aqui, o Daniel também me ajuda em relação a isso. A questão da Previ, né? A gente tem esse resultado que já está desenhado aí, que foi entregue no terceiro TRI e para o quarto TRI. Ele realmente, vamos dizer assim, nos contribui nesse contexto todo operacional e financeiro de desempenho este ano. Temos que, vamos dizer assim, não é uma variável que a gente esteja contando com ela positivamente, olhando para 2022, ela precisa ser avaliada à luz do contexto do cenário no momento em que isso é reprecificado. E do ponto de vista de payout, na verdade, eu acho que essa é uma questão da razão, vamos dizer assim, pela qual a gente entende que o nosso capital sofre algumas variações, tem alguma volatilidade que alguns dos nossos pares não têm. Então, isso faz parte do nosso contexto de avaliação do montante de capital e até dessa discussão que ainda está por vir de definir qual o payout de 2022, porque o payout de 2021 está estabelecido em 40%, mas ele faz parte desse contexto. Não esperamos para frente alguma coisa assim, negativa vindo disso aí, mas vamos avaliar oportunamente. Mas o trabalho da administração é feito para, vamos dizer assim, não contar com resultados atuariais positivos. A gente trabalha no desempenho operacional e financeiro. A questão aqui este trimestre, este semestre, a gente tem um contexto positivo e já está informado até desde o trimestre passado em relação a isso. Daniel, não sei se você quer adicionar alguma coisa. Eu só alguns comentários sobre o atuarial, porque na verdade você tem diversos movimentos, né? Você tem o caso do plano 1, o plano 1 ele não afeta a capital, enquanto ele está no superávit, ele tem um superávit grande, então vamos supor que essa curva volte, né? Até ele afetar a capital, tem um colchão para isso. Né? Quando você pensa a parte que passa pelo resultado, você tem uma contribuição que é positiva, ela pode reduzir essa contribuição, a gente só vai saber quando fechar o semestre, quando fizer a avaliação atuarial, só que aí você tem componentes que são os preços dos ativos e curva, então é muito difícil falar qual a perspectiva, é por isso que o Forni colocou, é muito preciso, que a gente não conta com isso, mais um fator externo. Né? E tem a questão do benefício pós-emprego, que ele é mais sensível à curva, e esse vai direto contra a capital. Né? Só que esses aspectos você não tem como redear. Né? Então, como é que você se prepara para isso? Justamente você ter um colchão para absorver esses movimentos, e isso faz parte da nossa projeção de capital. Né? Hoje, quando a gente olha para os nossos documentos corporativos, dizem que nós queremos um capital mínimo de 11% a partir de 2022, e nós estamos hoje em 13%. Ou seja, nós temos colchões para absorver isso. Tá? A gente considera, só para ter uma ideia, todas as decisões de capital a gente projeta nos próximos 3 a 5 anos em diversos cenários. Daí aí que a gente estabelece o nosso payout. Tá? Então, quer dizer, como o Forni falou, a gente não tem definido o payout para o ano que vem,
né? Mas quando a gente olha todas essas variáveis, ela dá, sim, graus de liberdade para que a gente continue mantendo a direção que a gente vem trabalhando. Tá? Ok, a segunda pergunta do Jorge era sobre o deslocamento aí da questão da alíquota de imposto de renda. Bom, tem a questão aí da mudança transitória aí da alíquota de CSLL, que no final de junho a gente fez um ajuste em relação à questão ele é considerado não recorrente. O que está acontecendo nesse trimestre agora também está nessa linha não recorrente, tentando ser neutro na visão anual. Aí, sobre a alíquota, eu vou deixar o Daniel explicar melhor aí, por favor. Não, perfeito. Esse efeito que o Forno colocou foi bem importante, a gente conversou com vocês, que nós fizemos a reprecificação dos créditos tributários do CSLL, passamos como extraordinário, né, e como que nós fizemos, e se vocês repararem no nosso demonstrativo de resultado, nós passamos também como extraordinário a redução, redução de parte desse impacto. Foi positivo no último semestre e metade do que passou transitou também como extraordinário negativo agora, que foi o efeito para tentar imunizar esse efeito. Só que não é só isso. Então, quer dizer, como que a gente explica a maior taxa de impostos? O primeiro caso é o efeito do juro sobre capital próprio sobre o lucro antes do imposto de renda, o LAIR, né? O juro sobre capital próprio, ele tem o benefício tributário, o tax shield, ele tem uma relação direta com o LAIR até um determinado momento. Como ele tem um cap, ele tem um limite que é em função de uma regra específica, quando você começa a gerar resultados acima desse limite, o benefício tributário ele começa a reduzir, né? Então, isso naturalmente sobe a taxa de imposto. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, que eu acho que é bastante importante, que o Forno comentou, quando nós fizemos esse exercício com a precificação da CSLL, nós olhamos para as variáveis principais que elas estão dentro do banco comercial. Agora, tem um efeito que vem das subsidiárias, né, integrais, que elas não estão totalmente capturadas, né? Então, isso também tem um efeito de elevação na taxa de impostos, como você comentou e você já observou. Tá? Então, são esses os dois principais. Tem outras variáveis, mas essas são as duas principais razões pelas quais a gente observou uma taxa maior de impostos. Só um detalhe, a gente vinha guiando o mercado que a nossa taxa de imposto deveria ficar anualmente entre a casa de 18 a 23, né? Quando nós olhamos esses 3 meses acumulados, está em 22, ou seja, está dentro dessa range, e a gente espera que dentro do ano ela estacione lá para ponta alta, podendo ficar um pouquinho mais alto, mas está dentro, de certa forma, daquela range que a gente vinha falando com vocês. Isso, perfeito. Daniel, para esse ponto, era isso que eu ia mencionar, né? Porque com uma base de lucro mais alta, que é o esperado pela tendência que vocês vêm demonstrando, e também com essa alíquota que ela continua mais alta até final do ano, quer dizer que acho que a gente pode esperar uma alíquota efetiva muito similar a essa no quarto TRI. E para ano que vem, embora a contribuição do JCP ela continue sendo onerada por uma base pre-tax mais forte, mas, por outro lado, você tenha uma redução da alíquota regulatória, talvez o novo normal seja entre o demonstrado no segundo TRI desse ano e o terceiro TRI desse ano, né? Mais uma coisa em torno de 20% aí dessa sua base pre-tax do que os 15% que vinham sendo entregues anteriormente, correto? É um bom exercício, né? Supondo que as condições, que as regras tributárias permaneçam as mesmas para o ano que vem, né? E tendo a redução da CSLL que ela vence agora em dezembro, eu acho que é razoável, né? E por isso que nós manteríamos aquele soft guidance 18 a 23. Mas isso certamente a gente vai refinar, né? E na próxima divulgação de resultados a gente pode dar um pouco mais de cor para vocês. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Teles, do Credit Suisse. Por favor, pode prosseguir. Pessoal, bom dia. Obrigado pelo tempo de vocês e parabéns pelo resultado. Eu tenho 2 perguntas. Eu queria voltar
primeiro na discussão, né, da margem, né? Eu sei que vocês já indicaram aí a margem, né, bruta, né, global, né, crescendo mais ou menos em linha com a carteira para 2022, mas eu queria entender um pouco a questão da primeira margem de tesouraria, novamente, né, vamos dizer, a margem não crédito, né? Como que vocês mudaram um pouco a política, né, em relação ao gerenciamento do ALM de vocês? Eu lembro que no passado, né, vocês não faziam, né, o hedge, né, do mismatch, mas eu queria entender se teve alguma mudança também um pouco nisso, até para entender um pouco realmente a sustentabilidade, né, desse resultado, né, se isso também agora é algo para frente, né, teve uma mudança na forma do banco gerenciar, né, o ALM. E a minha segunda pergunta em relação à margem de crédito, né, naquele disclosure que vocês fazem na margem, né, gerencial de crédito, a gente viu que a margem ela basicamente ficou flat, né, sequencialmente, apesar do aumento, né, importante no crédito, né, e olhando o spread, né, por produto, a gente vê que teve uma queda, né, no spread pessoa física e uma queda no rural. Eu queria entender como é que a gente deve pensar nessa margem de crédito para 2022, quer dizer, você deveria começar a ver um aumento do spread, talvez por volta das linhas revolventes, então, queria entender um pouco essa dinâmica. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Em relação à questão da tesouraria, né, eu acho que a tua pergunta em relação à mudança de política de ALM. Na verdade, eu acho que assim, o Banco do Brasil, historicamente, tem uma postura mais conservadora do ponto de vista de apetite em relação à tesouraria. Esse conservadorismo, e eu diria que até essa questão do ponto de vista de gestão de risco, política de ALM e até de limites para atuar em relação a isso, a tesouraria está muito bem aparelhada em relação a risco e temos apetite para esse tipo de atuação. Não, vamos dizer assim, não é uma vocação nossa, mas isso está autorizado dentro de limites, então não houve a mudança de política, houve, na verdade, a percepção da tesouraria de algumas oportunidades que foram capturadas. Isso não é alguma coisa que a gente, vamos dizer assim, entenda como recorrente, ela pode aparecer novamente e atuar novamente, mas não é alguma coisa que a gente esteja no plano de negócios, uma meta, alguma coisa parecida em relação a isso. Então, por isso, a gente entende um movimento mais específico que foi realizado, além do que, como a gente já falou anteriormente, existem algumas coisas que estão no resultado de tesouraria que a gente tem os títulos do agronegócio que estão dando sua contribuição no resultado ali, mas que não são exatamente dessa atuação, e temos também alguma coisa de margem lá de tesouraria vinda do Patagônia. Então, tirando algumas contribuições pontuais e de menor relevância, tem essa atuação com uma política de ALM que para a gente é clara, mas de um histórico de atuação mais conservador. Não sei se o Daniel tem algo a acrescentar? Não, eu acho que é esse ponto mesmo, e tem uma característica, eu acho que é única do Banco do Brasil, que é a sua posição de ativos e passivos, né? Essa composição de passivos vinculados à poupança, né? Ela tem um impacto mais forte, principalmente num crescimento de taxa de juros rápido, como nós tivemos, só que ela cria um cap num determinado momento que o Forni bem colocou, né? Diante de alguns cenários, esse cap ele é até benéfico para a gente utilizar. Só que isso é muito ativo, né? Então a gente sempre considera esses aspectos, né? E é parte do dia a dia da gestão financeira do banco. Então, quer dizer, não teve nenhuma mudança significativa, foram oportunidades, como o Forni comentou. Tá? Bom, sobre a margem de crédito, a gente falou aí, teve crescimento de carteira, tem uma migração para essas linhas de maior
retorno, e esse movimento de recomposição de taxas, ele foi um movimento que talvez tenha acontecido mais para o final do trimestre, e a gente veja a contribuição disso olhando para frente. Acho que o quarto TRI já pega esse movimento de recomposição de margens na parte da carteira, especificamente em relação a PF e agro, como você colocou, Marcelo. E aí, Daniel, não sei se você quer acrescentar aí. Eu acho que esse ponto que o Forne colocou é bastante relevante, que é a própria dinâmica de precificação dos ativos, né? Como vocês têm visto, o mercado está bastante competitivo, né? Então você tem um pouco de atraso isso não só do banco, mas do sistema como um todo, na reprecificação das operações ativas. Então esse efeito ele caiu um pouco nesse TRI, mas a gente espera recompor, né, nos próximos trimestres, e está dentro do que está esperado. Na pessoa jurídica é até interessante, porque nós estamos fazendo um movimento dentro da pessoa jurídica de mudança de mix. Você vê a liquidação de algumas operações ou migração para o mercado de capitais, em especial de grandes empresas, do large corporates, né, que normalmente tem uma margem mais apertada, né, e uma originação de operações com empresas num faturamento entre 200 e 800 milhões, que está entre o corporate e o large middle, né, como a gente classifica aqui internamente. Então, isso beneficia, sim, a margem, e isso explica um pouco esse movimento do PJ. No agronegócios, tem um movimento que é bastante relevante, que aí tem a composição de mix, tá? Que é a questão do agroindustrial, né? Na verdade, não é agroindustrial, são as linhas de industrialização. Né? As linhas de industrialização, nós tivemos crescimento no agro, as linhas de industrialização, elas têm um spread menor, né? Só que ela tem um efeito colateral que é importante, principalmente na nossa estratégia, porque elas olham para a cadeia, né? Então você viabiliza negócios com a cadeia. Tá? Então isso explica um pouco o movimento do agro, e também no agro, lembrando que esse aqui é o primeiro trimestre que nós fazemos no novo plano de safra. Né, e você teve uma nova composição de spreads para o plano de safra. Tá? Então, esses aspectos explicam um pouco a dinâmica um pouco da dinâmica que a gente viu para spread. Tá? O que a gente espera para spread é uma manutenção, né, do spread global e do spread gerencial, né, e com essas movimentações que a gente comentou com você, em especial, até reforçar essa questão do corporate, que ela é bastante importante, que é a migração para o mercado de capitais e a mudança do perfil dessa carteira corporate também, trazendo um pouco mais de rentabilidade. Perfeito, não, muito obrigado. Se me permite só uma última pergunta, falando agora um pouco de qualidade de carteira, pensando no ano que vem, né, obviamente a carteira tem se comportado muito bem, né, acho que para vocês, e a gente tem visto também para os demais bancos. Como é que a gente deve pensar na perspectiva de qualidade de carteira para o ano que vem? Assim, a parte, né, a tua PDD ampliada, ela deveria crescer acima da tua carteira de crédito ou em linha? Como é que a gente deve pensar para 2022? Muito obrigado. Na verdade, você já vê na PDD uma normalização em relação ao primeiro semestre. Né? Você vê que ele está na casa de 3,9, 4 bilhões, e a gente espera acabar o ano na ponta baixa desse guidance. Tá? Para 2022, a gente não tem guidance ainda, mas a gente espera uma provisão mais em linha com o que nós vimos lá em 2019, né, que seria uma provisão mais normalizada. Tem um efeito de mudança de mix, como a gente discutiu aí, mas seria uma provisão mais normalizada. Tá? No aspecto da inadimplência, né, nós estamos em índices historicamente baixos da inadimplência. Então, a gente espera que gradualmente ela vá se normalizando, né, para aqueles números que a gente encontrou lá no passado. Talvez um pouco até mais baixo do que os números do passado, mas a gente espera que tenha uma gradual normalização desses números. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Martinoso, do Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Minha pergunta é rápida, é sobre o impacto do aumento da Selic no business de asset management do Banco do Brasil. Vocês estão vendo alguma migração já de alocação de assets para renda fixa e como isso vem impactando os FIIs que vocês cobram nas carteiras? Obrigado. Oi, Felipe. Obrigado pela pergunta. Acho que depois de chegar a 2% e agora com essa subida da Selic, vamos dizer assim, a renda fixa está voltando a ter uma maior atratividade, né? Então, acho que tem um movimento natural, está acontecendo. Acho que também o que a gente vê no nosso segmento de asset management aqui, com a expansão da nossa estratégia de encarteiramento estilo investidor e uma maior disponibilidade de assessoria para esse público, você vê um crescimento das estratégias e acesso a fundos com mais, vamos dizer assim, com mais valor agregado, né? Então, a gente tem uma expansão em multimercado e tal, e a renda fixa tem, vamos dizer assim, ela vai naturalmente reocupar um espaço aí que estava muito pressionado pela taxa muito baixa, né? E a demanda assim dos investidores por retorno mais alto, buscando mais risco. Então agora acho que essa carteira acaba se reequilibrando. A BBDTVM acho que tem um histórico de competência na renda fixa. Eu acho que esse refluxo reforça ainda mais a liderança da BBDTVM, e a gente está, o Banco do Brasil acho que está se capacitando cada vez mais nessa arena de assessoria a investidores, né, e com a competência do seu asset para entregar o produto que o cliente precisa. Perfeito, Forni, obrigado. Obrigada. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra ao senhor Ricardo Forni, que fará as considerações finais. Por favor, senhor Ricardo Forni, pode prosseguir. Bom, eu queria agradecer a participação de todos aí, agradecer as perguntas, que eu acho que as perguntas acabam contribuindo para o esclarecimento do resultado como um todo, e todo mundo que está acompanhando se beneficia desse debate aí. Acho que vocês trazem muito conteúdo e análise interessante para a gente. De novo, reforçar o trabalho que a administração do presidente Fausto Ribeiro está fazendo, enfatizando a questão aí de rentabilidade, da transformação digital como uma agenda bastante forte em relação a isso. Acho que a gente tem algumas entregas nesse trimestre que já tangibilizam isso, e que a gente está bastante animado com esse começo. Acho que o banco como plataforma, né, o broto no agro, a cada vez a expansão aí de gift cards e a questão do marketplace, acho que são excelentes iniciativas que vão construir o caminho de receitas do futuro, né? A gente tem uma dinâmica aí, o Open Banking vindo forte, o Banco do Brasil sendo bastante protagonista nessa implementação do Open Banking, ajudando o Banco Central e o mercado como um todo aí a avançar rápido em relação a isso. Foi assim com o Pix, está sendo assim com o Open Banking, e o Banco do Brasil está se modernizando e se adequando a esse cenário, buscando rentabilidade, buscando eficiência, e é essa entrega consistente que a gente vai fazer aqui trimestre a trimestre e olhando para o longo prazo. Obrigado. A teleconferência do Banco do Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e lembramos que o material utilizado nessa teleconferência está disponível no portal de Relações com Investidores na internet. Tenham um bom dia.